Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, sempre um prazer ter a sua audiência, ter a sua companhia, né? Muito bom ter você sempre aqui comigo, né? Nessa parceria maravilhosa. Bora falar sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma terça-feira recheada de jogos, né? Uma rodada bem boa. Tivemos o Lakers vencendo mais uma, né? Com mais um show de Luka Doncic. Tivemos o Hornets atropelando o Brooklyn Nets. Tivemos Orlando vencendo o Phoenix Suns. Tivemos Houston dando show contra o New York Knicks. Ótima atuação de Houston. Detroit vencendo o Raptors. Enfim, tivemos alguns jogos bem bons. Vamos passar por cada um deles. E é isso, né? Basicamente é isso que vai ser o programa de hoje. Programa de quarta-feira, 1º de abril, hein? Dia da mentira! Cadê os mentirosos de plantão? Tem muito, hein? Se tem uma coisa que não falta nesse canal, são canalhas. São canalhas. E o que o canalha gosta de fazer? Mentir. Então eu sei que tá cheio de mentiroso aí. Então, ó, feliz dia da mentira pra vocês. Canalhas! Canalhas! Cuidado com as pegadinhas de hoje, hein? Pessoal aí que ainda tá na escola, pessoal até tá trabalhando. Galera adora fazer pegadinha dia 1º de abril. Eu já caí em várias. Tá? Eu sou uma pessoa muito fácil de ser enganada. Porque eu sou inocente, né, cara? Eu sou uma pessoa muito pura, né? Então, pra eu ser enganado é muito fácil. E dia 1º de abril, eu sempre era alvo de pegadinhas. Hoje em dia eu não sou porque, fico o dia inteiro em casa, né? Aí, se eu ser enganado por mim mesmo, aí acabou o mundo. Aí é uma loucura, eu tenho que ser internado, né? A única pessoa que pode me enganar hoje sou eu. Entendeu? Então, hoje em dia eu não tenho mais problemas com o dia 1º de abril, mas eu já tive vários problemas. Então você aí, fica ligeiro. Alguém vai tentar te enganar hoje, rapaz. Não seja enganado. Não seja enganado. Enfim, o que não é uma enganação é que teremos o programa de hoje. Não é mentira, o programa vai rolar. Vamos aqui começar essa bagaça. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Outra coisa que não é mentira, que não é fake news, que não é enganação, é o cupomzinho de desconto na Centauro, né? Meu amigo. Cupom SWISH10 lá na Centauro te oferece simplesmente 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Não é mentira! Não é fake news! É verdade. Fake news! Não é fake news! Não é fake news, meu amigo! É verdade. Vai na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos, dá uma olhadinha em todas as promoções que a Centauro tem, que não são poucas. São várias. E usa o cupom SWISH10, SWISH10, para garantir 10% de desconto na sua compra, meu camarada. Vai lá, que é sucesso, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar a edição de hoje. Roda a vinheta e na volta começamos a falar sobre a boa rodada de ontem da NBA. Deixa eu só ver aqui que saiu. Tá, saiu notícia aqui do Charana, mas não é nada de tão relevante. Enfim, vamos começar. Roda a vinheta e vambora. Beleza, pessoal. Tá na tela os jogos de ontem. Vamos começar falando sobre a vitória do Orlando Magic pra cima do Phoenix Suns, né, no jogo que marcou a volta de Dillon Brooks, que ficou fora por um bom tempo por conta de uma lesão que ele teve na mão. Ele quebrou a mão, né, se não me engano. Quebrou ou luxou? Acho que ele quebrou. Ele quebrou a mão, com certeza. Voltou ontem, inclusive, ele voltou e na
segunda ou terceira posse dele no jogo, ele já tomou a técnica, né? Ou seja, o vilão segue o mesmo. Nada mudou com o vilão, ele segue sendo de sempre. Só que, mesmo com ele de volta, o Phoenix Suns não conseguiu vencer o Orlando Magic, jogando fora de casa. O Phoenix Suns foi derrotado, 115-111 foi o placar final. O Magic até flertou, né, com a pipocada ali no segundo tempo, mas conseguiu segurar, garantiu a vitória. Orlando Magic chegando a 40 vitórias na temporada, se mantendo ali no top 8 da conferência, tendo como seus grandes destaques ontem Jalen Suggs, Banchero e Desmond Bane. Foram 21 pontos para o Desmond Bane, 19 pontos para o Banchero com 9 rebotes e 8 assistências, flertando com triple-double, e 20 pontos, 8 rebotes e 7 assistências para o careca Jalen Suggs, né? Uma vitória que não foi bonita, não foi um jogo maravilhoso, mas venceu, né? Então, boa vitória aí pro Orlando Magic e derrota ruim aí pro Phoenix Suns na noite que o vilão voltou. Aí a gente teve o Hornets passando por cima do Brooklyn Nets, né? Sem muita cerimônia, o Hornets meteu 117-86, Brandon Miller sendo o grande destaque, com 25 pontos, com 7 de 13 nos arremessos, uma atuação muito limpa do Brandon Miller, poucos arremessos errados, nenhum turnover cometido, jogo muito bom dele, e vitória tranquilinha de Charlotte, sexta vitória de Charlotte na temporada por mais de 30 pontos, né? Ou seja, estamos falando de um Hornets que está se acostumando a atropelar, né? Ainda mais enfrentando times mais fracos, que é o que time bom tem que fazer. Time bom tem que competir contra times do mesmo nível, tem que incomodar times melhores e tem que massacrar times piores. E é o que Charlotte vem fazendo desde a virada do ano. É um time que não vem de derrota barata pra ninguém e quando pega time mais fraco, passa por cima. Foi isso que o Hornets fez ontem. 40 vitórias pro Hornets na temporada. Tá muito perto de garantir, né, uma temporada com mais vitórias do que derrotas, coisa que não acontece há muito tempo, né? Faz muito tempo que o Hornets não termina uma temporada com mais vitórias do que derrotas, e o time tá muito perto de garantir isso, né? Lembrando que Charlotte chegou a ficar 16-28 na temporada. E hoje, na reta final da regular, o time tem 40-36 de campanha. Realmente uma reviravolta incrível. A virada do ano foi espetacular para Charlotte. E ontem, mais uma vitória incrível para o bonde do abelhão. Aí a gente teve o Bucks, né, conquistando uma vitória inútil contra o Dallas Mavericks. Verdade é essa, né? Não tem porquê o Bucks vencer jogos. Mas ontem venceu 123-99, o Ray Rollins sendo o grande destaque, 24 pontos, 7 rebotes, 9 assistências para o Ray Rollins, que é uma das pouquíssimas coisas boas do Bucks na temporada. Uma das pouquíssimas coisas boas é ele, que é um bom candidato a Most Improved Player. Já esteve mais forte nessa briga, mas eu ainda acho que ele é um bom candidato, até porque até a temporada passada o Ray Rollins ele era um Zé Ninguém. Ninguém sabia quem era ele, né? Hoje, pela temporada que ele vem fazendo, ele ganhou uma notoriedade, ganhou um pouco mais de nome. Eu acho que ele é um bom candidato para Most Improved Player. Ontem, inclusive, foi o 27º jogo dele na temporada de pelo menos 20 pontos, tá? Então, assim, é um bom candidato a Most Improved Player. Ontem foi o destaque de uma vitória que, repito, inútil para Milwaukee. Uma vitória que serve só para tirar ainda mais chance do Bucks de ter uma escolha boa no draft. Essa é a grande verdade. Uma coisa curiosa não, mas uma coisa legal que rolou ontem nesse jogo foram os primeiros pontos do Alex Antetokounmpo na NBA. Né? Ontem no lance livre, o Alex Antetokounmpo, que é mais um dos irmãos do Giannis, né? Nepotismo reina em Milwaukee, uma coisa impressionante. Ele marcou seus primeiros pontos, né? O Giannis comemorou pra caramba, pegou a bola do jogo pra dar pro Alex Antetokounmpo. Né? Foi um momento bacaninha, né, do jogo de ontem, que um dos jogos mais
foda-se dessa semana, né? A verdade é essa. Aí a gente teve o Houston Rockets dando show contra o New York Knicks, né? Uma das melhores apresentações ofensivas de Houston na temporada, né? Ontem vimos uma versão boa do Doka Ball, né? Uma versão que apareceu muito pouco nessa temporada, né? Mas ontem o Doka Ball foi bom de se ver, né? Houston teve um jogo bem bom, né? O Kevin Durant foi o grande nome, né? Com 27 pontos, jogou pra caralho. Mas o Rich Shepard teve um grande jogo de 20 pontos. Aman Thompson veio para 17 com 8 assistências, né? Então foi um jogo bem bom coletivamente de Houston, que culminou na vitória do time. Terceira vitória seguida, 46ª vitória de Houston na temporada. Houston que iguala a campanha do Minnesota Timberwolves, né? Então, resultado muito bom para Houston e muito ruim para o Knicks. Só não foi pior porque o Cavs perdeu, né? Porque se o Cavs ganhasse ontem, o Cavs teria empatado a campanha do Knicks. Mas como o Cavs perdeu, atropelado pelo Lakers, a derrota do Knicks acabou não sendo tão ruim assim. Mas ainda assim, foi uma apresentação muito ruim do Knicks, ao mesmo tempo, uma apresentação excelente do Houston Rockets. Outro time que foi bem ontem foi Detroit, né? Tendo o retorno de Jalen Duren depois de ficar fora do último jogo contra o Thunder. O Pistons venceu o bom Toronto Raptors por 127-116. Jalen Duren, inclusive, sendo o grande destaque da vitória. 31 pontos, 9 rebotes, com 2 tocos, né? 8º jogo de 30 pontos do Jalen Duren na temporada. De longe, a melhor marca dele na carreira. Uma temporada incrível do Jalen Duren. Detroit, com a vitória de ontem, consegue superar as 55 vitórias pela primeira vez desde 2007. Desde 2007, Detroit não rompia a barreira das 55 vitórias. Nessa temporada, o time conseguiu. Uma temporada incrível de Detroit. 11 vitórias em 15 jogos sem Cade Cunningham na temporada. Um time que, além de estar jogando bem, vem se mostrando muito resiliente. Um time que, mesmo sem ser o melhor jogador, performa, joga bem e, principalmente, vence jogos. Campanha muito boa de Detroit, que caminha a passos largos para garantir a melhor campanha do leste. Vale destacar também, além do jogo de ontem do Duren, os últimos 10 jogos dele, cara. Os últimos 10 jogos do Jalen Duren são incríveis, cara. A gente tá falando de um pivô que nos últimos 10 jogos tem 25 pontos, 11 rebotes, 2.4 assistências, com 71% de field goal de média. Tá jogando pra caralho o senhor Jalen Duren. Jogando pra caralho. Só não tá jogando mais, né, do que o senhor Luka Doncic, né? Que ontem, depois de ficar fora do jogo contra o Wizards por conta de suspensão, voltou daquele jeito, né? No último jogo do mês esse mágico dele, né? Hoje ou amanhã eu devo trazer a atualização da minha corrida para MVP, que né, eu sempre no começo do mês eu destaco, né, os melhores jogadores do mês anterior e distribuo pontuações, né? E aí no fim da temporada a gente vê quem mais acumulou pontos e aí é o meu escolhido para MVP. A atualização desse mês, cara, ela vai ser protocolar. Assim, a disputa vai ser pelo segundo e terceiro melhor jogador do mês. Porque o melhor jogador do mês é indiscutível. É o Luka e acabou. Não tem discussão sobre quem foi o melhor jogador do mês de março. Não cabe discussão, não cabe debate. E ontem, para fechar esse mês incrível, o Luka veio para mais um jogo de 40 pontos, né? Simplesmente 42 pontos para o nosso Luquita, que fecha o mês de março com a incrível marca de 37,5 pontos de média, 8 rebotes, 7,4 assistências, chutando para 49% no geral e 39% para 3. Esses foram os números do Luka em 16 jogos no mês de março. Ao todo, 600 pontos marcados. Sim, ele marcou 600 pontos no mês, o que é
a maior marca de pontos de um jogador do Lakers em um só mês na história. O Kobe era o líder nesse quesito, mas ontem o Luka superou o Kobe e se tornou o jogador do Lakers com mais pontos marcados em um só mês na história da franquia. Uma marca incrível. O Luka, que é o 10º jogador na história da NBA a marcar 600 pontos em um mês, é o primeiro desde James Harden a fazer isso, né? Desde Harden em 2019. É a 4ª maior pontuação em um único mês desde a fusão da NBA com a ABA. E é o primeiro jogador desde Michael Jordan, em 87, com mais de 600 pontos no mês de março. Então, assim, um mês absurdo do Luka. 13 jogos de 30 pontos, 7 jogos de 40 pontos, 2 jogos de 50 pontos e um jogo de 60 pontos. Esse foi o Luka Doncic no mês de março. A gente tá falando do mês mais absurdo da carreira do Luka, né? Ontem, no vídeo que eu fiz sobre o jogo, eu até falei, né, sobre o mês de dezembro que o Luka teve lá na temporada 23-24, que foi um mês muito bom dele, mas em comparação ao mês de março dessa temporada, não tem comparação, sabe? O que o Luka fez nesse mês, ele nunca fez na carreira. Foi o melhor mês da vida do Luka Doncic na NBA. E um dos melhores meses que a gente já viu de um jogador na liga. Entendeu? Por isso que eu falo, cara, a corrida do canal esse mês vai ser pelo 2º e 3º lugar, cara. Porque o primeiro lugar do mês é unânime o Luka. Unânime. E dito isso, vai descer 2 posições na corrida da NBA, né? A verdade é essa. Na minha corrida, ele vai subir posições, porque a minha corrida é justa. Na NBA, Luka Doncic em 6º lugar. Cara, loucura, né, mano? Loucura o Luka ter perdido posições nesse mês, cara. Inacreditável. O melhor mês da vida dele, ele perde posições, cara. Não dá pra entender. De fato, não dá pra entender. Mas, pro Lakers, foda-se a coisa pro MVP. Pro Lakers, o que vale é que o Luka tá jogando pra caralho e o Lakers está jogando muito bem, né? O Lakers ganhou 16 dos últimos 18 jogos, chega a 50 vitórias na temporada, segunda temporada seguida do Lakers batendo 50 vitórias. J.J. Redick merece elogios por isso, inclusive, né? J.J. Redick, que em 2 anos com o Lakers bateu 50 vitórias nos 2 anos, conseguiu classificações diretas para os playoffs nos 2 anos, 2 títulos seguidos de divisão, acima dos 60% de aproveitamento. Sim, apenas o 5º técnico na história a vencer mais de 50 jogos nas suas 2 primeiras temporadas como head coach. J.J. Redick merece elogios, tá? J.J. Redick merece muitos elogios. As pessoas que tanto criticam o J.J. Redick, que chamam ele de estagiário, de podcaster, tem que dar o braço a torcer pro nosso podcaster, cara. J.J. Redick vem fazendo um bom trabalho. Poderia ser melhor em alguns aspectos. Eu acho que ele ainda peca em algumas coisas. Mas não dá pra discutir os números. Não dá pra discutir. Em 2 temporadas como head coach, são 100 vitórias em regular. Isso tem que ser respeitado pra caralho. Ele vai passar das 50 vitórias nessa temporada. É fato. E bota o Lakers de novo no playoff, irmão. Seed 3... não tá garantida, porque o Denver tá ali na cola. Mas o Lakers tá muito encaminhado nessa seed 3, cara. Então, claro, o Luka tem uma parcela gigante de responsabilidade nisso. Até porque, como eu já falei, ele teve o melhor mês da vida dele. Mas o J.J. Redick tem muito mérito também. Especialmente na melhora defensiva do Lakers. Né? A gente fala muito sobre o ataque do Lakers por conta do Luka, do LeBron e do Reeves. Mas defensivamente o Lakers melhorou muito nesse mês de março. Né? Ontem mesmo, cara, o Lakers defendeu muito bem. Né? Tirando o primeiro quarto e o quarto período que o jogo já estava resolvido. Cara, quando o jogo valeu mesmo, no segundo e no terceiro, a defesa do Lakers acabou com o ataque do Cavs. O Cavs não conseguiu criar nada. E isso vem acontecendo muito nessas últimas semanas. Né? Então, além do Luka estar destruindo, jogando o melhor basquete da vida dele, defensivamente o Lakers melhorou muito. Melhora essa que eu não esperava. Eu não esperava ver o Lakers defendendo melhor nessa temporada. E graças ao J.J. Redick, que fez mudanças interessantes, mexeu ali no sistema, o Lakers passou a defender melhor. E aí no ataque eles têm esse cara que
faz coisas bizarras. Faz coisas que só ele consegue, né? Bizarro, cara. Cara, surreal o mês de março do Luka, mano. 37,5 pontos de média é inacreditável, bicho. É inacreditável. 600 pontos no mês, mano. Nem o Kobe fez isso, cara. É bizarro. Ele é muito bizarro. Ele é bizarro pra caralho. E o Lakers vence mais uma. O Cavs foi totalmente dominado. Nem chegou a incomodar o Lakers ontem, né? O primeiro quarto do Cavs foi bom, bem bom. Mas depois dali, o jogo muito fraco. Harden, Mitchell principalmente muito mal. Lakers passeou. E no último jogo da rodada, né, fechando a terça-feira de NBA, a gente teve o Portland Trail Blazers batendo o Los Angeles Clippers por 114-104. Holiday e Avdija foram os destaques, né, 30 pontos, 6 rebotes com 7 bolas de 3 pro vovô Holiday, que vem jogando muito bem. E o Avdija, 28 pontos, 11 rebotes e 8 assistências. Ótimo jogo do Avdija, ótimo jogo do Holiday, ótima vitória para os comandados de Thiago Splitter, né? 39 vitórias para o Blazers. Blazers volta a ficar acima dos 50% de campanha e diminui a diferença para o Clippers para apenas meio jogo. Então, no duelo direto, o Blazers saiu vitorioso. Vitória muito importante aí para Thiago Splitter e companhia. Galera, é isso, viu? Pro episódio de hoje é isso. Obrigado pela sua audiência nessa quarta-feira. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Hoje tem vídeo sobre NFL saindo, tá? Então fica ligado para não perder. Mais tarde eu devo soltar a atualização da nossa corrida para MVP. Então fiquem ligados para não perder. E é isso, gente. Obrigado a todos pela audiência. Tamo junto. Grande abraço, beijo e tchau, galera. Valeu!